Cumprimento os irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui no projeto 5 Minutos com Deus, né? Através do nosso irmão Santana, a Mocidade 1261. Para nós é um privilégio estar falando o nome do Senhor, né, irmãos? A palavra que Deus tem colocado no meu coração nessa tarde está no capítulo 11 do livro aos Hebreus, que diz, versículo 1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nós olhamos para a Bíblia nos ensina a viver pela fé, né? No capítulo anterior, no versículo 38, do capítulo 10 de Hebreus, vai dizer que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E há momentos na nossa vida que nós temos pouca fé para agir com a atitude da forma que Deus quer, para reverenciar o nome do Senhor. E a fé ela é tão importante na vida de um crente, porque a palavra de Deus diz ainda em Hebreus 11:6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, e é galardoador daqueles que o buscam. Porém, nos dias que nós estamos vivendo em meio a turbulência, tantas coisas acontecendo, o que às vezes nos falta é fé. Fé para ser impulsionados pelo Espírito Santo. Fé para viver pela vontade de Deus, como diz Paulo na carta, se me foge, Romanos, capítulo 12, né? Versículo 1 e 2, Paulo vai dizer: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fé é isso, é buscar a perfeita, agradável vontade de Deus. Porque quando nós buscamos a verdadeira vontade de Deus, nós vivemos em fé. Quando o homem está colocado, a sua fé é colocada à prova, em momentos de dificuldades, nós vemos na Bíblia que em momentos de tempestade, ali os discípulos, Pedro falou ao Senhor Jesus: Senhor, se é o Senhor, permita que eu vá até o Senhor. E Pedro ali começa a caminhar por cima das águas, através da palavra que Jesus tinha dito a ele, para que ele viesse a Jesus. E quando Pedro começa a caminhar, daqui a pouco Pedro começa a afundar. A Bíblia que o escritor ao Hebreus vai dizer: por aquilo que não é aparente, é aquilo que não se vê, essa é a fé que nós cremos. Que a Bíblia ainda vai dizer: bem-aventurado aqueles que não viram e creram, aleluia, no Evangelho de Cristo. Então a fé é o que movimenta o crente, é o que movimenta a nossa salvação. Porque sem a fé, como nós alcançaremos a salvação? Sem a fé, como vamos romper o nosso dia a dia? Crer que Deus vai nos guardar, que Deus vai nos livrar, e entendemos sim, pela fé também, que tudo pode acontecer em nossas vidas por permissão de Deus. E muitos falam assim, colocam Jesus na parede: em nome de Jesus eu vou fazer aquilo, em nome de Jesus eu vou fazer aquilo, mas não se esquece de orar e perguntar se essa é a vontade de Deus ou não. Muitos fazem projetos e são falhos os projetos, porque não tem fé o suficiente para se confrontar com a vontade de Deus. E quando eu olho para essa palavra que é tão poderosa no sentido de viver pela fé, eu glorifico ao Senhor. Paulo vai dizer que nós somos salvos pela graça, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse momento de fé que nós estamos vivendo, se Cristo vier agora, se Cristo voltar agora, onde está a sua fé? Aí quando eu olho para Mateus no capítulo de número 6, Jesus dá alguns exemplos sobre o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiedade pelas coisas dessa vida. E chega alguns momentos que Jesus ele fala sobre o tesouro, sobre a candeia dos olhos. E um versículo que me chama a atenção é esse momento, no versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Então Deus nos exorta a usarmos a nossa fé. Quando nós usamos a nossa fé, vidas são libertas, vidas creem no poder do Evangelho,
Porque se você falar de algo que você não crê, não terá poder aquilo. Mas quando você usa a sua fé, que está na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, milagres acontecem. Jesus falou: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Isso é fé, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Convido você a usar a sua fé. No meio da circunstância que você está vivendo, desperte a sua fé no Senhor. E você verá o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Amém.